é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Mulheres do campo, das águas, da floresta e das cidades é o tema desta semana no TV Elas por Elas Formação. E nesta terça-feira vamos falar sobre direito à alimentação saudável e gênero no planejamento das cidades. Nessa segunda aula do tema das mulheres do campo, das florestas e das águas, a gente vai falar sobre a questão da comida saudável como um direito de todas as mulheres, desde que produzem os alimentos até aquelas que consomem os alimentos e da população de um modo geral, né? Então, a ideia dessa aula é a gente falar um pouco sobre essa atualidade do tema, né, de por que a gente falar do direito à alimentação, da alimentação saudável. A gente não pode também falar só do direito à comida, mas, de fato, precisamos falar da questão da comida saudável, né? Trazer alguns dados sobre a produção agrícola e agropecuária brasileira, pensar qual que é o papel das mulheres na garantia da soberania alimentar e, finalmente, trazer algumas pistas que vão ser exploradas nas próximas aulas, né, sobre como garantir, então, a comida como um direito de todas. Para começar, né, falando um pouquinho sobre a atualidade do tema, né, que é um tema que está aí nos jornais e que está, de fato, voltou, né, a fazer parte da realidade brasileira, que é o tema da fome, da pobreza e da miséria, né? E por que a gente precisa, então, falar da comida como um direito básico? A comida é um direito humano básico, mas, infelizmente, ele não é garantido para todas as pessoas, né? Isso não é um problema apenas do Brasil, mas é uma questão para os outros países da América Latina e porque a gente pode chamar de sul global, né? Infelizmente, a fome ela está ligada com a forma como o capitalismo se estrutura, com algumas pessoas tendo muito e outras tendo muito pouco, né? E quando a gente fala da fome, é preciso a gente lembrar que em 2014, né, 11 anos após a instituição do Bolsa Família e do programa Fome Zero, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome. Foi uma conquista muito importante, né, que a gente não deve se orgulhar, porque em 2014, no século XXI, o Brasil sair do mapa da fome deveria ser uma vergonha muito grande. Mas foi uma conquista importante para nós, né, com políticas como Bolsa Família, política do salário mínimo, enfim, políticas de compras públicas, de abastecimento, que foram todas articuladas, né, que permitiram que a gente saísse do mapa da fome em 2014 e a gente vê a volta da fome hoje, que não é apenas uma questão da pandemia, mas que está sendo muito agravada pela condição da pandemia no Brasil, né? E como eu disse, essa questão da fome é um mal global, né, que precisa ser enfrentado. A gente tem alguns dados aí do Relatório Global de Nutrição que mostram que antes da pandemia, no começo de 2020, uma em cada 9 pessoas do mundo passava fome ou estava em situação de insegurança alimentar grave, né? E no mundo inteiro, mais de 2 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 1/3 da população, tem deficiência de micronutrientes, e 690 milhões de pessoas, que dá mais aí do que o triplo da população brasileira, tem má nutrição crônica, né? No Brasil, a pesquisa mais recente que a gente tem é a pesquisa da Rede Brasileira de Soberania e Segurança Alimentar, que é a Rede Pensan. No final de 2020, em dezembro de 2020, fez um levantamento e mostrou nessa situação de volta da fome, de agravamento da fome, com 19 milhões de pessoas passando fome todos os dias no Brasil.
e 55% dos lares brasileiros convivendo com a insegurança alimentar. Essa pesquisa mostrou também que a gente vive um aumento da fome de mais de 50% entre 2018 e 2020. E, ao todo, são mais de 116 milhões de brasileiras e brasileiros que não têm acesso pleno e permanente à comida todos os dias. E quando a gente está falando de fome, de pobreza, de desigualdade, é sempre bom lembrar que a fome ela tem gênero, né, tem cor e tem endereço muito bem marcados. Então, as mulheres são, de fato, o segmento populacional, e aí, sobretudo, as mulheres negras periféricas, né, das periferias rurais e urbanas, as pessoas que mais são vítimas da fome. É importante a gente falar isso, que a fome tem gênero, a fome tem cor e a fome tem endereço. Quando a gente olha, por exemplo, para as cidades, né, é importante trazer um conceito que é o conceito dos desertos alimentares, que mostra que, na verdade, o que são desertos alimentares? São perímetros urbanos, né, em que as pessoas, os habitantes daquelas regiões, eles são totalmente desprovidos de uma venda, né, de um local que comercialize produtos frescos, produtos in natura, ou o que a gente chama de produtos minimamente processados, ou seja, que não são muito processados. É muito difícil, né, a gente conseguir comprar uma alface, um tomate, uma verdura fresca, um legume, uma fruta, em muitas regiões das cidades, em muitas periferias urbanas, e as mulheres, principalmente as mulheres negras, são habitantes desses lugares de desertos alimentares. Isso tem um impacto muito grande para a vida dessas mulheres, das crianças e para o desenvolvimento dessas regiões de modo geral. Então, é importante dizer que as mulheres são maioria, né, nessas regiões de desertos alimentares. E quando a gente está falando, então, de direito à comida, né, quando eu trouxe aqui essa dimensão do deserto alimentar, é para dizer que a gente não está falando só de acesso a uma coisa que é muito barata, que é, por exemplo, o biscoito recheado, né, que a gente não está falando só de acesso aos produtos ultraprocessados, né, que são, de fato, cada vez mais baratos no supermercado. Estamos falando de comida saudável, né, de alimentação adequada, como tem o conceito da ONU, que é o direito humano à alimentação adequada, e a FAO também, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que fala também em soberania alimentar, em segurança alimentar e nutricional, né? Ou seja, é um direito à alimentação saudável com todos os micronutrientes, com a diversidade, com o componente da diversidade regional e sazonal da comida que é produzida, e isso é muito importante, né? A gente vive no Brasil e no mundo também um processo em que muitas pessoas que estavam em situação de subnutrição passaram direto da subnutrição para o sobrepeso, ou seja, começaram a se alimentar, têm condição de comprar comida, mas comem comida que não é saudável, né, que não garante a saúde. E aí tem um dado também do Relatório Global de Nutrição que mostra que 1 em cada 3 pessoas no mundo tem sobrepeso ou está acima do peso. Então, esse é um dado muito grave e ele tem um custo econômico que precisa ser levado em conta sobre os sistemas de saúde mundial, né? Dados do Banco Mundial mostram, né, que o custo econômico para os sistemas de saúde, enfim, para a sociedade de maneira geral, da má nutrição, né, olhando para o PIB dos países, ou seja, para a economia dos países, é cerca de 2%, né? E o sobrepeso, que causa também muitas doenças crônicas, causa um custo econômico para esses países de cerca de 3%. Né? Então, esses dados são muito importantes, porque a gente não está falando só de impactos para a vida individual das pessoas, mas tem um impacto econômico global que precisa ser considerado. E é importante a gente falar isso, porque a gente não pensa, né, que as escolhas dessas grandes empresas em nos vender esses produtos processados têm um impacto econômico nas nossas economias, e isso é preciso ser falado, né? A questão da alimentação saudável, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente não está falando só do micronutriente, né, ou dos componentes nutricionais que a gente está ingerindo, mas a gente está falando de uma saúde que tem a ver com a forma como essa comida é produzida, como ela se relaciona com a terra e o meio ambiente, né, e quais são as implicações sociais, né, culturais e ecológicas desse modelo produtivo. Uma das discussões que a gente faz, né, no nosso país hoje, principalmente pelos movimentos sociais e a própria nutrição também a gente discute, é a soberania alimentar e a segurança alimentar também. Né? Então, é importante colocar aqui
A alimentação, inclusive os nossos povos originários, né, da própria América Latina, tem muito isso, que é o cuidado que a gente precisa ter com o alimento, porque o que a gente faz na nossa vida, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente se vai, é comer. Né? Então, a alimentação, ela precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado, né, de como a gente vai manipular esse alimento, não só falando do planeta em si, da natureza, né, da própria sinergia que a gente precisa ter essa atenção com os animais, né, do próprio ambiente, com a água, né, mas também que a água também fica contaminada, e a água que a gente bebe, que a gente também precisa né, de ingestão de água, que também acaba sendo, um alimento importantíssimo para o nosso corpo, né, vem contaminado também com esse veneno. Então, o direito que a gente precisa discutir em relação à alimentação é o conhecimento que a nossa população precisa ter, né, de uma alimentação segura, né, e de que riscos que a gente tem de doenças crônicas para a nossa saúde, a grande maioria deles pode ser evitado com a alimentação adequada. Né? Então, a gente é o direito de a gente poder escolher o que plantar e o que comer, que cada vez mais está sendo limitado para a nossa população, até pelas leis, né, pelo processo legislativo, como, por exemplo, a gente tem agora um aumento abusivo, né, da aprovação de agrotóxicos no nosso país, que é proibido no mundo inteiro. A gente não tem a fiscalização, e principalmente em relação aos transgênicos, né, que a gente vê cada vez mais aumentando a quantidade de alimentos transgênicos na alimentação do povo brasileiro, e agora nem a rotulagem desses transgênicos é mais obrigatória, né, que é uma outra grande briga que a gente luta, porque a gente precisa que as pessoas tenham poder de escolha. Né? Então, que isso é tirado da gente quando a gente tem uma alimentação né, envenenada, né, para a população, colocada, inclusive, como única possibilidade, que é o que é passado, que é o que a indústria passa, né, que é colocado como a única possibilidade da gente poder se alimentar, quando a gente sabe que a gente tem, né, formas e modelos agroecológicos que são sustentáveis e que a gente pode sim utilizar no nosso país, mas que existem conflitos de interesse do agronegócio que impedem. Bom dia, eu sou Daniele Klintovitz, sou arquiteta urbanista, trabalho com as questões da cidade. Atualmente eu sou coordenadora do Instituto Polis, coordeno a área de urbanismo e sou coordenadora geral. Hoje, essa semana, nós estamos tratando da questão de gênero e cidade. E essa aula, ela é a segunda aula e ela vem justamente tratar do que significa incorporar as dimensões de gênero no planejamento das cidades, né? O que significa uma cidade feminista. A primeira questão, que é fundamental, é como a cidade é lida, né, a partir das mulheres. Então, há na cidade, hoje em dia, uma ilusão do universalismo, de que a cidade é feita por uma pessoa universal. Mas isso não existe uma pessoa universal. Todos nós temos diversidades, né, e que precisam estar presente na cidade para que essa cidade seja acolhedora por todo mundo. A cidade não é neutra. E a cidade, atualmente, em todo mundo, ela é pensada por homens brancos, para homens brancos. Então, todas as pessoas que não são homens brancos sofrem opressões e dificuldades nas cidades que esses homens que planejam as cidades nem imaginam. Né? As mulheres vivem a cidade de forma diferente dos homens. Né, a terceira aula, que vai tratar da questão da mobilidade, vai mostrar muito isso, como os caminhos das mulheres, os percursos que as mulheres fazem na cidade, são muito diferentes dos percursos que os homens fazem na cidade. Mas a questão da mobilidade é sempre pensada para este homem, que leva o homem da casa para o trabalho. Né? Então, assim, e são vários outros exemplos de como a cidade é pensada para os homens. E é fundamental incorporar essa questão de gênero na cidade
para que as mulheres sejam mais bem acolhidas nas cidades. Não podemos esquecer também a questão da interseccionalidade, que já foi tratada na primeira aula e que distingue as mulheres. Numa mulher universal, né? A experiência das mulheres negras, por exemplo, é muito diferente da experiência das mulheres brancas. Apesar de ter similaridades nas suas experiências, tem diferenças profundas, né? E essas diferenças profundas são vividas no cotidiano na cidade. Mas por que a cidade é assim? Tem um lugar das mulheres na cidade. O que a gente precisa entender é que as cidades, elas foram e continuam sendo moldadas pela divisão sexual do trabalho, que cria uma divisão sexual do espaço urbano, né? Então, há muito tempo, a mulher, ela é vista e ela é responsável pelo trabalho reprodutivo, que é diferente do trabalho produtivo. Na atualidade, obviamente, muitas mulheres, a maioria das mulheres, tem 2 ou 3 turnos de trabalhos, porque elas fazem esse trabalho produtivo, o trabalho remunerado, e quando chegam em casa, elas fazem o trabalho reprodutivo. Elas são responsáveis pelo cuidado da casa e dos familiares. Isso traz profundas diferenças na cidade, né? E o capitalismo acentua muito essa separação. E essa separação é expressa no espaço urbano de forma muito evidente, né? Então, o que a gente consegue perceber é uma distinção entre o espaço doméstico e o espaço público. E essa divisão se dá pela divisão sexual do espaço e do trabalho. Ou seja, o espaço interno, o espaço da casa, é o espaço feminino. E o espaço do lado de fora da casa para as mulheres se mantém muito ligado às atividades domésticas e familiares, como ir ao mercado, à farmácia, levar os familiares para saúde, para cuidar da sua saúde, levar as crianças na escola e ir para o trabalho. Enquanto, para os homens, a cidade oferece todas as coisas, né? Oferece todas as oportunidades. Então, o papel social de gênero, que é construído socialmente, ele acaba determinando funções sociais que segregam os gêneros, e as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho da reprodução da vida. Na PNAD, até 2015, aparecia que 90% das mulheres eram responsáveis pelo afazer doméstico, enquanto só 50% dos homens participavam desses afazeres. A partir de 2016, a gente vê uma pequena mudança, porque também muda o tipo de pergunta que a PNAD faz, mas se mantém. Ainda 90% das mulheres fazem algum tipo de cuidado das pessoas da casa e dos afazeres domésticos, enquanto só 68% dos homens fazem esses afazeres. Então, apesar da gente ter tido uma evolução e uma mudança, uma incorporação de homens nesse papel do cuidado, ainda prevalece o papel da mulher nesse cuidado. E a identificação do espaço doméstico com a mulher. Obviamente, a gente sabe que essas experiências, elas são diferenciadas pelos tipos de mulheres que existem, né? As mulheres brancas de classe média, elas terceirizam o trabalho doméstico para grande parte das mulheres negras, que são as empregadas domésticas, que acabam sofrendo 2 vezes a questão do trabalho doméstico, porque elas vão, o seu trabalho remunerado é cuidar da casa de outras mulheres, da família de outras mulheres,
que é um trabalho muito precarizado, muito pouco remunerado, muito pouco qualificado. A gente vê isso, por exemplo, nas mortes de Covid. As empregadas foram a terceira categoria profissional que mais morreu na cidade de São Paulo devido ao Covid. Isso é explicado por quê? É explicado porque essas pessoas que trabalham como empregadas domésticas não tiveram oportunidade de ficar em casa. O seu trabalho foi considerado como essencial. Então, não houve um cuidado com essas mulheres. Essas mulheres tiveram que sair à rua, pegar transporte público para continuar trabalhando e sendo a terceirizadora do trabalho doméstico das mulheres de classe média, na sua maioria branca. Então, aí a gente vê como esse contexto da mulher atrelada à questão e atrelada à questão da casa é muito importante. Se a gente pensar, né, o que significa a expressão mulher da rua. Mulher da rua significa uma mulher de vida fácil, uma mulher que não está dentro da moral vigente. Ao mesmo tempo, quando a gente fala o homem público, o que significa? Significa uma pessoa proeminente na sociedade, uma pessoa que teve sucesso social. Então, a gente vê como a mulher e o homem, o papel da mulher e do homem em relação à rua, ao espaço público, é diferenciado mesmo no simbólico, né? No olhar simbólico da sociedade sobre aqueles lugares. E a cidade vai reproduzir essa simbologia, essas formas de expressão nos espaços públicos. Então, os espaços públicos na cidade, eles não são acolhedores para as mulheres, porque o lugar da mulher é a casa. Então, a mulher não encontra lugares na cidade para o seu lazer, o espaço público é cerceado pela violência, né? Então, a gente vê que a grande parte da violência contra a mulher ainda se dá em casa, 42%. Mas logo depois, a violência passa a ser na rua. 29% das mulheres que sofreram agressões foi na rua. Então, isso faz o quê? Com que a mulher tenha opções diferentes na cidade por conta dessa violência. Ela passa a ter escolhas na cidade. Então, a mulher escolhe os horários que vai sair de casa para não sofrer violência. A mulher escolhe os caminhos, às vezes caminhos mais longos, mas que sejam mais iluminados, né, e que lhe dê mais segurança. Às vezes, a mulher se arrisca andando no meio da rua, no leito carroçável, ao invés de andar na calçada, porque esse lugar é mais iluminado e com uma aparência de mais seguridade, apesar de ser perigoso, porque ela pode sofrer um acidente de trânsito. Então, todas essas opções fazem com que a mulher tenha que pensar sobre isso quando ela está na cidade. A mulher tem que refletir sobre seus caminhos, o que o homem geralmente não faz. Esse tipo de reflexão não passa pela cabeça dos homens. Por que isso acontece? Porque as mulheres não são as pessoas que concebem as cidades. Né, a gente tem uma pequeníssima representação ainda no Brasil de mulheres em lugares de decisão sobre a cidade. Então, a gente tem só 12% de prefeitas nas cidades brasileiras, sendo que só uma prefeita em uma capital de estado. Mesmo que 52% do eleitorado brasileiro seja de mulheres. Então, as próprias mulheres ainda não estão votando nas mulheres. E se a gente pensar no legislativo, também a gente no país inteiro só tem 16% de vereadoras. Isso significa que as nossas cidades ainda são pensadas pelos homens. E a grande maioria por homens brancos.
Então, isso ocasiona que esses modelos de cidade não contem com o olhar feminino, o que resulta em espaços hostis às mulheres, né? Lembrando sempre que essa hostilidade se apresenta de maneira distintas, de acordo com a sua etnia, com a sua raça, com a sua classe social. A gente tem exemplos dos mais variados de como essa expressão da opressão se dá, né, de como as escolhas pelas intervenções na cidade ocasionam opressão para as mulheres. Por exemplo, na África do Sul, no pós-apartheid, quando foi se fazer reurbanização dos assentamentos precários, se colocou banheiros coletivos instalados em espaços públicos coletivos, porque as casas não tinham banheiro. Esse tipo de instalação aumentou em sobremaneira a agressão contra as mulheres nesses assentamentos precários, que saíam à noite para ir nesses banheiros coletivos e eram atacadas. Isso fez com que as mulheres não pudessem sair à noite e apresentar a sua experiência, passar a sua experiência cotidiana, precisar segurar as suas necessidades de ir ao banheiro, né? Porque era um espaço pensado para o homem. Na cabeça do homem que estava planejando aquela intervenção, não passava que as mulheres poderiam sofrer agressão por um banheiro ser posto num lugar pouco iluminado, num lugar de difícil acesso. Então, como a gente falou, a gente não pode esquecer, essa violência vai determinar as escolhas de caminhos de permanência das mulheres. Essas mulheres na África do Sul são mulheres que estão contidas em casa e durante a noite não têm acesso ao banheiro. Né? Um outro exemplo é em Chicago, na cidade americana, que é a cidade conhecida como a Cidade dos Ventos. Tem várias medidas na cidade para contenção dos ventos, para que as pessoas não sejam tão atingidas. Mas esses cálculos, eles são feitos por uma pessoa entendida como universal, né, pelo tamanho, pela altura, e essa pessoa entendida como universal é um homem branco adulto. Então, as mulheres acabam não conseguindo ser privilegiadas por essas medidas de contenção do vento, as pessoas negras não conseguem, né? Então, numa coisa que parece tão neutra, que é a contenção do vento, numa cidade americana tão desenvolvida, a gente vê por trás como isso não torna acolhedora a cidade para a mulher. Então, em Chicago, a mulher vai fazer escolhas de caminhos diferentes por lugares onde o vento não a atinja tanto, diferente dos homens que têm as principais vias calculadas para que os ventos não atinjam eles. Mas como a gente pode transformar a cidade em uma cidade mais acolhedora para as mulheres? Primeiro, a gente precisa que as mulheres participem de todos os aspectos da construção da cidade, onde elas vivem, que elas possam dizer suas experiências, que elas possam refletir sobre como seus corpos andam na cidade, quais são as suas intenções, as suas vontades cotidianas, e quais são os empecilhos que o planejamento e as intervenções nas cidades trazem para essa convivência. E, obviamente, não podemos ter só mulheres brancas. Precisamos ter mulheres negras, mulheres indígenas, que cada um mostre e reflita sobre suas experiências e traga as experiências para um projeto de cidade real. A ideia não é que a gente tenha uma única planejadora feminista que destrua tudo e comece novamente a cidade, mas que a gente mude a forma de olhar, que a gente passe a olhar a cidade a partir dessas diferenças de gênero, de raça, de qualidade, e que a gente comece a pensar novas possibilidades para essa cidade.
né? Então, alguns exemplos que a gente pode pensar de intervenção ligada à cidade para que ela se torne uma cidade feminista, uma cidade acolhedora para as mulheres. Um novo projeto de iluminação pública, pensar ruas mais amplas e iluminadas, banheiros públicos de qualidade em lugares seguros, fachadas de prédios permeáveis, que não tenham muros imensos, que a rua fique deserta, né? O que a gente chama em São Paulo de fachadas ativas, que garantem que tenham olhos para ruas, né? Que isso dê segurança para a mulher andar na rua. A gente deve repensar a forma que é o transporte público. E para isso é fundamental que a gente pense em ter mulheres em lugares de decisão sobre a cidade. É fundamental que a mulher participe da construção das cidades a partir das suas próprias demandas. Construir uma agenda urbana que considere essas dimensões de gênero, raciais e de sexualidade é fundamental para um novo momento de cidade. E uma cidade pensada para mulheres é uma cidade que é melhor para crianças, para os idosos, para as pessoas com deficiência, porque as mulheres, elas são justamente responsáveis pelo cuidado, normalmente, desses familiares. Então, elas sabem o que essas pessoas precisam. Então, era isso que eu tinha hoje para apresentar para vocês, para a gente começar a pensar formas diferentes de cidade, como a gente introduziu o conceito de cidades feministas. Eu agradeço muito por vocês assistirem aqui a aula e assistam todo o conjunto de aulas sobre gênero e cidade, que precisamos avançar muito nessa agenda. Obrigada. Na aula de hoje, as professoras falaram sobre direito à alimentação saudável e gênero no planejamento das cidades. Fique ligada que amanhã o tema será agroecologia e direito à mobilidade. Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.